Bem-vindo ao Podbestes! Aqui quem vos fala é Ariane Silva. Estou acompanhada com os meus amigos de trabalho, Gabriel Fernandes e Beatriz Esmeirim. Queríamos agradecer a presença da nossa convidada especial, que por sinal é minha avó, Edneide Juvino da Silva Freire. De novo. Errou completamente. Vai. Ficou como Edneide. nem tivesse lendo. Tá. Edneide. Tá, mas só não continuar por Neide. Ah. Vai. Queria agradecer a presença da nossa convidada especial, Edneide Juvino da Silva Freire, que por sinal é minha avó. Isso. E ela vai contar um pouquinho hoje da história dela, de vida, de recomeço de uma história de recomeço de uma mulher. Olhando Então, porque a gente escolheu a dona Edneide porque ela tem uma história muito única, mas que também é muito brasileira e que fosse interessante de contar. Durante a década de 80, pelas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu que ela saiu da Paraíba, né? Isso. E veio se mudar para o estado do Rio, Cabo Frio, num movimento migratório que várias pessoas fizeram igual naquela época, por causa dos problemas que tinha na região. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dos motivos que fizeram a senhora sair da sua região natal. A parte principal, parte financeira, né? No estado da Paraíba não tem tanto emprego, não gera renda financeira. Então, esse é um dos grandes motivos. E também para crescimento, porque se você mora num estado que não te dá renda, não tem trabalho, então você vem em busca de crescimento. De uma vida melhor. De uma vida melhor, de construir sua família num lugar melhor. Esse é um dos grandes motivos. Ficando também num estado que não vai pra frente, você como cidadã também, acaba não indo pra frente, né? Acaba não... evoluindo. Exatamente. A gente queria entender como foi a chegada de você aqui. Então, eu vim pra cá, morar na casa de uma prima do meu marido, que hoje é ex, graças a Deus. Então, foi assim, foi muito difícil, porque só ele que tinha emprego já certo para ir trabalhar, eu não tinha emprego ainda. Aí a gente foi em busca de trabalho e aí, enquanto isso a gente foi ficando morando na casa da prima dele. Ah, então você veio com o seu antigo marido. Isso, que graças a Deus é ex. E como foi pra você conquistar trabalho aqui? Sim, muito difícil por causa que na época tinha que ter muito conhecimento. As firmas não davam um emprego a você porque você estudou, porque você teria uma capacidade ou teria uma experiência, não. Seria muito que alguém indicasse, entendeu? Como eu estava chegando aqui e eu não tinha um conhecimento, então para mim foi tudo muito difícil. Sim. Então eu não conseguia entrar em mercado, por exemplo, em loja, que era onde eu procurava emprego. Então eu tive muita dificuldade aí. Então, aonde eu consegui um emprego para o início de tudo, tive que trabalhar em casa de família. Não que não seja um emprego justo, né? E digno. Mas foi a única oportunidade que eu tive. Que tinha, né? E quantos anos você tinha? Por volta de 20 anos? Não, eu tinha 18 anos. 18? Ia fazer 19. Ah, sim. Isso. E como foi, voltando um pouco como foi um pouco da reação dos seus pais de sair de lá pra vir pra um lugar assim, sim. totalmente desconhecido, com recém-casada, eu acredito? Isso, eu tinha pouco tempo de casado. Eu tinha 8 meses, mais ou menos, de casado. Mas, assim, em relação aos meus pais, claro, ficaram tristes, porque eu vinha para longe. Mas, em relação a deixar ou achar, já não tinha mais esse caso, porque eu já estava casada. Eu estava casada já há 8 meses. Então, assim, a decisão e passa a ser a família é o seu marido. Então, se o seu marido vai, vamos embora, né? Como você disse, né, que você viria para morar na casa da prima do seu marido... Ex-marido. Ex-marido. Do seu E ex-marido. hoje é ex-marido. E a criação dos seus filhos? Você teve filho? O que aconteceu? Como que foi? Sim, então, eu vim realmente para casa da
da casa da prima do meu ex-marido. Hoje, Sim. né? Porque na época era o atual marido. Um pequeno detalhe, eu casei só 3 vezes. Então, foi tudo muito difícil, porque a gente tinha 8 meses de casado, mas aí logo seguida que eu estava aqui, tipo 3 meses depois, eu engravidei da minha primeira filha. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que muito decisiva, assim, de quando quer alguma coisa, vai buscar, não espera, insiste, entendeu? Então, a primeira decisão que eu tive depois da gravidez, quer dizer, quando eu descobri que estava grávida, foi me mudar da casa da prima dele para minha casa, mesmo que essa casa era de aluguel. Aí a gente alugou uma kitnet e fomos recomeçar a nossa vida lá nessa kitnet. Foi onde tudo começou em relação aos filhos. Aí veio a minha filha, a mais velha, e 1 ano e 11 meses depois veio a outra, a mais nova. Continuando tudo muito difícil. Continuei trabalhando na casa de família, lavava roupa para fora. De casa alugada. Pagando aluguel. Ele trabalhava, ganhava salário mínimo. Eu não ganhava nem sequer salário mínimo. Eu ganhava menos, né? Por conta da mulher ser desvalorizada, né? Isso, e assim... na era época, difícil mais ter ainda. CLT, não tinha tanto direito de trabalho. Mesmo porque, assim, eu não trabalhava todos os dias. Eu trabalhava diarista. Diarista é aquela que trabalha 2 dias no canto. Um dia em outro. E hoje a diarista, ela com 3 dias que ela trabalhar na mesma casa, ela tem o mesmo direito com a carteira assinada. Mas antes, isso há 34 anos atrás, não era assim. Se você trabalhasse 3, 4, 5 até numa casa de família, você não tinha esse direito. Sim, e as crianças, elas iam pro trabalho às vezes? Você? Não, as crianças eu pagava uma pessoa, do sim. pouco que eu ganhava, eu pagava uma vizinha, uma amiga, né? Para ficar com elas. Que a mais velha, quando eu dei uma parada depois que ela nasceu, porque eu não achava ninguém para tomar conta, né? Aí quando ela fez 6 meses, eu consegui alguém para tomar conta e eu fui trabalhar, voltei a trabalhar. Aí eu deixava com a vizinha, com a amiga, mesmo pagando. Não era aquele salário porque eu pagava de acordo com o que eu ganhava, entendeu? Mas se eu trabalhasse 3 dias, eu pagava os 3 dias. Se eu trabalhasse 1 semana, eu iria pagar 1 semana. E era assim que foi a vida. E 1 ano e 11 meses depois, veio a outra filha para ficar tudo mais gostoso. E as dificuldades aumentam, né? 2 filhos. 2 filhos, continuando pagando aluguel. E o salário não era grande coisa. Então, foi tudo muito difícil. E o emprego do seu ex-marido era como? Sempre ele trabalhou em mercado. Sim. Trabalhou no Antigo Extra. Então já era carteira assinada mesmo? Sim, vamos. dele, sim. Dele, O emprego dele, desde quando a gente chegou aqui, era certinho. Era carteira assinada. O meu que não era. E esse seu ex-marido, vocês ficaram casados por quanto tempo? Ficamos casados 10 anos. Tivemos mais 2 crianças. E após 10 anos de casado, a gente se separou. E como foi depois dessa separação pra ficar com elas? O que aconteceu? Como foi Na dividido, verdade, assim, para mim, eu não tive dificuldade em relação à separação com as crianças, porque a gente era um casal muito ausente. Ele levava 2, 3 dias fora, ficava no trabalho, ou não esquentava a cabeça de vir para casa. Então, assim, eu sempre fui pai e mãe. Então, a separação para mim, em relação a isso, não mudou nada. Foi um livramento. Pra te falar a verdade, foi melhor. Sim. Entendeu? Porque assim, quando você tem uma pessoa que tá com você, então tu sempre conta com aquela pessoa. E se ele não chega junto, que você não vê essa conta somada, então para você gera uma certa dificuldade. Quando tu fala assim, agora eu sou sozinha, então, até melhor para arrumar alguma coisa, né? Sim. Então você, assim, se desdobra, trabalha mais. Às vezes você estando com uma pessoa, você já estava sozinha mesmo com a pessoa. Eu já estava sozinha. Então, quando eu caí na real, que realmente agora eu sou só, então, isso para mim, em alguns motivos, foi melhor.
E a gente também já não estava feliz, então foi bom. É. Eu acredito que foi bom para nós dois. No momento, ele reagiu muito contra a separação. Ele não aceitava de jeito nenhum. Na verdade, a gente já estava E separado. o pedido de divórcio veio de você? O pedido de separação veio da minha parte. Que Sim. a gente já não estava junto há muito tempo, na verdade, só que ele não aceitava assumir aquilo. Ele queria o papel que ele era casado. Eu quero ter minha família tá ali, entendeu? Nível de aparências, né? Aquele Eu conceito falei, de eu tô família. fora, eu não quero isso não, porque eu quero correr atrás de algumas coisas boas enquanto eu estiver novinha. Recuperar o tempo perdido. Com Né? certeza, que eu não posso perder. As crianças Porque eu sou cresceram um dessas. pouquinho. Exatamente. Então, aí as crianças foram crescendo, foram facilitando muitas coisas, né? sim, Que sim. aí eu já pagava alguém só para pegar na escola. Ela Eu já se virava fui. mais sozinha. Isso, elas já foram ficando mais dependentes, já foram me ajudando em casa, porque filho de pobre é assim, né? Tem que ajudar Ela em casa. cresce e já vai sabendo de tudo. Aí já depois elas já começam a esquentar comida. Aí quando elas fizeram 11, 12 anos, eu casei de novo. Porque eu casei bastante. Aí, o que acontece? Aí elas já me ajudavam. Quando elas com 11, 12 anos em casa, eu não fazia mais nada. Eu era madame. Entendeu? Que eu falava, olha, vocês vão cuidar da casa, da comida, e sua mãe vai trabalhar para botar comida dentro de casa. Tem que trabalhar para dar comida, para dar remédio, roupa, calçado, tudo, né? Então, assim, a pensão que elas ganhavam do pai, 2 crianças, elas ganhavam R$ 200 para as duas. Do início da separação até o final, isso. Quando elas tinham 14, uma 13 e uma 14, ele parou de dar pensão. Simplesmente parou. Sendo que... então ele parou de pagar antes dos 18 mesmo. Isso. Então, assim, ele não pagou mais, eu também não fui correr atrás de, vou atrás do meu direito e tal, não. Aí ficou por isso mesmo. Sim. E você acha que o motivo dele ter parado de pagar tem a ver com você ter um marido novo? Ou na época você ainda Não, não eu tava? acho que ele pagava tipo assim, eu tô pagando porque eu sou obrigado. Aí ele deu aquela parada. Aí em sim. tudo que ninguém fez nada. Ninguém Ai, fez então nada. vai, não, se eu ele, parar, vamos ver o que vai fez dar. falta, Ah, maravilha. Vou ficar quietinho aqui para ninguém me ver. Aí não, eu acredito que não. A gente, claro, a gente teve muitas discussões até assim, quando eu arrumei uma segunda pessoa, né? Mas em relação à pensão, não teve, não. Mas ele procurava saber das meninas. A relação dele com as meninas foi muito assim. Eu sempre pensei da seguinte forma. Eu e ele estamos separados, as crianças não. Ele continua sendo pai, né? E assim, eu nunca queria que amanhã ela chegasse para mim e disse assim, eu não tenho convivência. Por causa de você, eu não convivi com meu pai, eu perdi isso, eu perdi aquilo por sua causa. Eu não queria isso. Então, o que eu fiz? Aí, logo depois que a gente separou, tipo, uns 7, 8 meses, quase um ano, ele foi embora daqui de Cabo Frio, ele foi morar no Rio. Sim. Aí, com a ida dele pro Rio, aí eu fiz o quê? Olha, então, você vai continuar vendo as crianças. Eu levo até a rodoviária, porque como eu estava casada, para não estar frequentando casa de ex, que é Sim. complicado, né? Aham. É uma convivência bem complicada. É complicado. Então, mas quando a gente tem filho, infelizmente, a gente tem que enfrentar essas coisas. Aí eu falei, eu levo as crianças até a rodoviária e você pega, fica as férias de meio de ano e fica as férias de final de ano. E acabou as férias, estou lá para pegar de volta. E assim continuou por um bom tempo. Entendi. Aí, quando elas fizeram 13 e 14 anos, elas falaram, não quero ir mais para casa do meu pai. Sim. Porque quando elas iam para casa do pai, ele não casou de novo logo. Demorou. Até hoje não é casado. Mas aí ele ficava morando na casa da irmã. Aí as crianças iam para ficar com a irmã, no caso com a tia, né? Que era a irmã dele. Então, ela não tinha uma relação boa com ela. Entendeu? Sim. Tipo assim, ele dava dinheiro para passear com as meninas, ela dava um jeito do dinheiro. Ela tinha que virar uma Tá mãe porque entendendo? não tinha. E ela não estava satisfeita com a situação. Então, quanto à criança, eu tenho que aceitar. Quando elas chegarem a essa certa idade, elas não querem mais. Eu falei, não, tudo bem, não vou te obrigar, mas você vai ligar pro seu pai e vai dizer, não quero mais ir para aí, porque vai ser resolver vocês. Mas a gente teve muitas brigas na separação, ele pediu a guarda das meninas,
Ele teve, na época, 2 advogados particulares, eu tive uma defensoria pública, mas, assim, aí rolou o processo todo, quando foi no finalzinho do processo, ele abriu mão das meninas, graças a Deus, né? Sim. Que eu não aceitaria perder. Até porque ele também era ausente na presença delas, sim. né? Ele iria cuidar delas como se nem elas indo passar férias pra ficar com ele, ele não Ele faria ficava. isso, né? É. Ele foi ausente a vida esse tempo É todo. aquela ideia do homem de ser pai, que Isso. é só pra pagar as coisas e ter uma mulher pra cuidar das É crianças. por aí. E depois dessa situação das crianças não querer mais ver, nas férias, né, pra ver o pai, como que foi a presença dele? Eles ficaram bem ausentes, porque Já era ausente. eu parei de fazer essa minha parte, né? Que eu fazia, que na verdade quem fazia a ponte do encontro era eu. Sim. Mesmo quando porque elas ficaram eram de grandes, menor. aí começou por elas. Então, quando elas chegaram à cidade, que elas decidiram a não querer ir para lá, então eu falei, ó, a minha parte de levar, de buscar tudo, eu fiz. É. Agora, a partir daqui, se elas não quiserem, aí vai ser um acordo entre vocês dois. Até porque se você se interferisse, iriam te culpar, né? E hoje em dia, como é a relação das suas filhas com o pai? Bem ausente, cada vez mais, porque ele foi embora para o estado da Paraíba de novo, voltou para lá. Então, praticamente, eles não se vê. Não se falam pelo telefone muito pouco. Bem Mais uma pouco. pergunta. Suas filhas hoje em dia têm quantos anos? A mais nova tem 32 e a mais velha tem 34. Elas tiveram filhos? Sim, cada um teve um filho. A mais velha teve uma menina que hoje tem 17 anos. Inclusive, tá com a gente aqui. E a mais nova teve um filho que tem 11 anos. É o Daniel. E você comentou também sobre o seu relacionamento depois do pai das meninas. Meu segundo relacionamento? Isso, como foi? Sim, tive uma pessoa depois da minha separação com o pai das meninas. Tive uma pessoa que ficamos 4 anos juntos. Péssimo. Em relação a tudo também? Cama, Assim, a trabalho? tudo, Trabalho ele não tinha, a gente se desentendia muito. Sério? E assim, tivemos alguns problemas no caso das crianças, sim, só por educação. Eu queria dar minha educação só eu, não aceitava que ele desse. E outra coisa também, porque a parte financeira, para você estar com uma pessoa, Que não ajuda em que nada. você não puder contar com essa pessoa em nada, então é melhor você ficar sozinho, né? E uma dúvida, a questão da moradia. Você tinha comentado antes que era aluguel. Nesse momento que você estava se sustentando na casa sozinha, ainda era aluguel? Sim, a história da minha casa foi muito interessante. Eu ainda estava com o pai das meninas, quando eu sentei com ele e falei, olha, meus pais nunca tiveram uma casa para morar, então eu sempre quis ter muita minha casa. Sim. Então ficamos pagando, durante o nosso casamento todo, foi aluguel, 10 anos. Já assim, no finalzinho, já perto da gente separar, eu decidi que eu queria construir, né? Comprar um terreno, construir. Só que aí conversei com ele falou que ele só gostaria de ter uma casa se fosse lá no Portinho. Amigo, qual o pobre que vai ter uma casa no Portinho? É sonho irrealizável, né? Então, o que é que eu pensei? Eu falei, então, eu vou seguir meu sonho, já que o dele não dá para mim seguir, que eu sei que vai ser quase impossível, né? Então, eu vou seguir meu sonho. Até porque ele almejava muito além do que era a realidade de vocês. Por ter 2 filhos, você não recebeu um salário mínimo, pelo menos, né? Ele tem um emprego que ele vivia longe. Era difícil de vocês também, você praticamente sozinha sustentar também, né? E era até uma coisa que passava pela sua cabeça. Eu acho muito difícil não passar. Que não ia ser uma coisa que ia durar muito com ele. Isso, a gente já tinha uma relação que não estava muito boa há muito tempo, na verdade. Então, assim, aí eu decidi, eu própria, conquistar a minha casa. E você ainda trabalhava de diarista? Sim, continuei trabalhando diarista por bastante tempo ainda, mesmo depois de separei. Aí eu comecei a abrir uma conta na Caixa Econômica, quando estava com ele ainda, uns 2 anos antes da separação, e comecei a juntar o dinheiro. Então eu pensei, daqui para frente eu não vou botar comida dentro de casa, já que ele está aí, então ele bota a comida, paga o aluguel, e eu vou economizar o meu, que eu quero a minha casa. Aí comecei a juntar
cada centavo que eu podia. Então, assim, não fazia um bolo de aniversário para as crianças. Não, no dia da festa, claro, fazia aquele bolinho, chamava os vizinhos para cantar parabéns, para mostrar que fez o aniversário para elas. Mas não fazia uma festa, não viajava, não podia fazer mais nada. Teve que se privar de muita coisa. Muitas coisas. Essas coisas que foi onde tudo começou, eu ter as minhas coisas, foi por aí. Então, foi abrir mão de algumas coisas pra ter sucesso eu em ganhava, tipo, como fosse hoje, R$700 por mês. Então, eu ficava com R$200 e R$500 eu guardava. E o Por resto era lei. com- Por lei, era obrigação, me sentia obrigada. Dentro de mim, eu falei, eu tenho que ter minha casa e esse é o caminho. Aí, comecei fazendo isso. 2 anos depois que eu estava juntando, aí um irmão meu tinha um terreno para vender na Praia do Siqueiro, não sei se vocês conhecem. Já com alicerce começado. Aí ele falou, eu tenho eu vou vender o terreno, já está com alicerce, com cisterna, se você quiser eu te vendo. Aí ele tinha visto, como nada na minha vida é fácil, ele tinha visto o saldo da minha conta, que tinha R$2.000 na época. né? Eu falei, quanto tu quer no terreno? Ele, eu quero 2.000. Então, eu não entendi na época, né? Porque que ele pediu 2.000, mas eu tinha e eu queria, vou Na comprar. afobação pagou. E paguei. Aí, meses depois, eu descobri essa história que... Por que ele me pediu 2.000, né? Mas tudo bem, o importante é que eu queria minha casa. Aí, comprei o terreno e com muita dificuldade comecei a construir. E ele não colaborou em nada. Ele falou, ali é como... Eu fiz no bairro, né? Mais simples, né? Porque era onde a gente teria condições de fazer. Aí eu comecei pagando mão de obra, com muita dificuldade. Aí fiz 2 cômodos e um banheiro. Quando estava acabando assim de fazer, levantar, cobrir e fazer o básico. Não é aquela coisa, fazer o acabamento, Sim. entendeu? Como é necessário. Dando pra O sair básico, do aluguel, isso. É. Era uma casinha assim, simples das simples. Levantei, cobri 2 cômodos e um banheiro, bati uma laje e em cima fiz 2 quartos e um banheiro. Lá em cima eu nem embolsei. Aí eu falei, quero ir embora para minha casa. Nisso começou uma grande discussão, porque eu queria me mudar para minha casa, que tanto eu queria, e ele não. Só que como muitas coisas somadas já não estava bom, inclusive o sentimento deu por ele já não tinha mais, então eu falei, então vamos decidir aqui. Eu vou mudar para minha casa com meus filhos e você vai viver sua vida. Foi aí que surgiu a separação. E foi quando começou tudo a história da minha casa. Por que eu tive que voltar o assunto do meu primeiro casamento? Porque estava relacionado à minha primeira casa. Aí começou, aí a gente realmente se separou, ele foi lá viver a vida dele, foi aí que eu conheci uma segunda pessoa. E crente que ia ser feliz, né? Porque todo mundo acredita que quer. E foi aí, conheci ele e comecei Já tinha casa própria. Aí eu já estava morando na minha casa. E não dando por satisfeita, que eu já tinha minha casa, vou melhorar ela, mas eu vou querer mais casa. Entendeu? Isso daí. Eu consegui essa com tanta dificuldade, então eu vou conseguir mais. Que o meu plano de vida naquela época, que eu já tinha minha casa, tinha me separado, então eu quero o que agora? Quero uma segunda casa, que eu quero alugar e ter um dinheiro extra. Sim. Então esse era meu plano. Aí foi aí que eu comprei um novo, continuei juntando dinheiro, tudo de novo, recomecei. E Abrindo mão de várias coisas. De várias coisas. Não podia viajar para ver meus pais no Nordeste, não podia fazer uma festa de aniversário com as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Claro, não deixava passar fome. Entendeu? Elas tinham comida, tinha roupa, tinha os calçadinhos, tinha os material de escola, com todas as dificuldades, mas juntando meu dinheiro lá que eu queria comprar uma segunda casa. E consegui. Comprei uma segunda casa. Um segundo terreno ou uma segunda casa? Isso, um recomeço. sim. Comprei um segundo terreno, fui construindo, fiz uma segunda casa. Só que essa casa segunda que eu fiz, já fiz assim enorme, com 3 quartos. Garagem, Na tudo. Praia de Siqueira Na mesmo? Praia de Siqueira mesmo, Eu morava com minha primeira casa, como fosse nos fundos, e a minha segunda casa na frente. Mas na mesma
parte, assim, no mesmo terreno, um pertinho do outro. Ah, sim. Aí, nesse terreno, nessa nova casa, que eu já estava casada, né, com a segunda pessoa, e a pessoa, a mesma coisa, não colaborou em nada. Ele, no início, ele trabalhava lá no negócio de pesca, ajudava, foi tudo flores durante um ano. Depois ele parou de trabalhar e começamos a se desentender por isso aí também. E eu fiz lá a minha casa que todo mundo ficava assim, como que conseguiu, né? Aí a garagem, que como eu não tinha carro, a intenção da minha garagem ia ser tipo uma merceariazinha. Que eu adoro comércio, gente. Adoro. Aí falei, então vou fazer uma merceariazinha aqui. Vou fazer uma mistura. Tem de tudo um pouquinho. Mente empreendedora, né? Isso, por aí. Então aí eu fiz fosse uma merceariazinha, mas tinha cerveja também, tinha um salgadinho, uma mistura. Era o que ia vender no lugar. O que pintasse vendendo, eu ia continuar vendendo. E nisso aí as meninas já estavam um pouquinho grandes, que elas me ajudavam até, né? Então como foi a segunda separação, assim? Sim, a separação foi por um dos motivos, porque eu não queria trabalho, não queria nada, né? E a gente tinha muito desentendimento também por causa das crianças, porque eu pensava de uma forma e educava, e ele achava que não, que tinha que ser diferente. Então eu não dava essa liberdade dele da educação para as meninas. Até porque a mãe era a senhora, né? Então, como eu sempre fui mãe e pai, mesmo quando estava com o pai, você imagina uma segunda pessoa. Então, não tinha nem lógica, né? Mas a nossa separação foi traição da parte dele. Porque ele não trabalhava, ele não assumia nenhuma responsabilidade, mas ele ainda se achava no direito de arrumar a mulher na rua, né? Como o homem é filho da mãe, né? Ô, mulher, olha. Então, essa foi uma dos motivos maiores, né? Que a gente se separou. E graças a Deus, ele deu chance para uma mulher, que a mulher chegou para mim e falou. Ele deu em cima da mulher, a mulher chegou para mim e falou na cara dele. Então, foi o final da nossa separação, mas teve tudo uma história também na hora da separação, mas pula essa. Era casado mesmo ou foi só uma união estável? Ou chegou a ter um casamento? Não teve casamento no papel, mas a gente morou 4 anos. Ah, entendi. Né? É considerado um casamento, né? Sim, claro. É só a questão do E depois dele, você se envolveu com esse relacionamento com alguém? Sim, aí logo realmente depois curtiu? dele, porque eu sou rápida. Eu não perdo tempo. E tempo é dinheiro. E felicidade. Então eu estava em busca de gente. Quando eu falo assim, eu falo assim, eu casei só 3 vezes. Então as pessoas falam assim, casou 3 vezes? Mas é assim, ninguém casa para separar. Né? Infelizmente, vai levando as consequências que não tem como continuar. E ninguém conhece também alguém totalmente, pra dizer, essa pessoa vai dar certo. A gente vai conhecer no decorrer do tempo, O decorrer da convivência, que é a parte principal, né? Então, assim, nunca casei na intenção, vou casar, se não der, vou separar. Não, queria viver, queria ter um casamento de verdade. Eu sempre sonhei de ter um casamento para passear junto, para dividir problema, para curtir felicidade, tanto da minha parte junto com família. Então, era isso que eu queria, era isso que eu estava em busca. Então, foi aí que eu encontrei no 3º casamento. Então, eu conheci o Edilson, né? Foi meu 3º casamento. A gente tá junto há 22 anos. Nossa. E graças a Deus, tá indo tudo bem. O encontro da gente foi muito engraçado. Então, o encontro da gente. Eu tinha um bar na época, tal bar que... Era mercearia. que era um bar misturado, né? Então, é muito engraçado essa história, porque ele é primo do meu ex, do 2º casamento. Que história! Sabe? É uma história meio maluca. Então, ele é primo. Então, ele frequentava lá, porque eu tinha um bar, tinha mercearia. E eu apresentei ele para uma colega minha, na época. Meu Deus! Que reviravolta. Aí, mas assim, eu não fui totalmente cobra, sabe? Aí ele conheceu essa minha amiga, foi ficando, né? Só que ela começou a ficar assim, meio devagar com ele, né? Porque ele queria que ela saísse fim de semana, passeasse, curtisse e tal, e ela nada.
Aí eu falei, acho que eu vou querer esse cara pra mim. Aí, quando foi, e o meu relacionamento já não tava bom, né? Aí a gente começou dando umas conversadas. Aí, quando foi, eu falei assim, ó, então eu vou fazer o seguinte, a gente conversou, né? O que é que a gente achava de ficar junto, de conversar, de se encontrar. Eu falei, vamos fazer um negócio bom pra nós dois. Você vai terminar com a tal amiga lá, que já não tá bom, né? E eu vou finalizar aqui o negócio que já era para ter finalizado há muito tempo. Aí eu terminei o meu relacionamento e a gente começou saindo, se curtindo, conversando. Até aí era um combinado, como ele já tinha sido casado também 2 vezes e ele tinha um filho. Sim. Ele tem um filho. E eu tinha 2 filhas, já tinha também relacionado 2 vezes e não deu certo. Então o plano nosso no início era o seguinte: tu vai ficar na tua casa e eu vou ficar na minha. Aí a gente vai se encontrar, vai ficar, vai passear, vai curtir, mas assim, não é outro caso. Um namoro, né? É um namoro assim gostoso, né? Um namoro de pessoas bem mais maduras. Que já... Entendeu? Aí na minha separação eu tive muito problema, não pude ficar na Praia do Siqueira. Tive que vender minha segunda casa para dar metade com uma pessoa que não colaborou. Mas na minha vida nunca foi muito fácil, né? Mas eu acho que a gente só dá valor porque é assim, né? Aí eu tive que vender minha casa e na época eu mudei, vim morar no Porto do Carro e ele ficou e essa pessoa, né, que eu sou casada hoje, morava na Praia do Siqueira. Então o plano nosso era esse. E voltei eu pagar aluguel. Por quê? A minha casa, aí eu fiquei, como eu vendi uma casa, eu fiquei só com uma. Aí eu vim pagar aluguel aqui no Porto do Carro. Alugando a casa. Com aluguel eu pagava outra, né? E eu perdi uma casa. Não perdi totalmente porque eu vendi e dividi. Aí cada um ficou a metade. Eu guardei a minha metade. Aí eu vim para aqui, pro Porto do Carro, e a gente combinou isso. Que a combinação durou 15 dias. Ela também não perde tempo, que tempo é dinheiro e felicidade. Com certeza. E não vamos perder, né? Então durou 15 dias, porque o primeiro dia ele falou assim, posso dormir aqui? Eu falei, pode. Aí no segundo ele falou, não tô conseguindo dormir, posso ir pra aí? Eu falei, pode. Aí 3 dias depois ele falou, olha, eu tô pensando seriamente no negócio. Eu falei, ele não vai querer mais, né? Aí eu falei, pô, vou sofrer, né? Porque eu já tô gostando. Aí eu queria vir morar aqui. Eu falei, arruma as suas coisas lá e se manda, vem pra cá. E resumindo, a gente 15 dias depois E ele veio com o filho dele? Não, o filho, ele era separado, mas o filho ficava com a mãe. Ficava com a mãe. Aí ele pegava de 15 dias, o filho dele na época tinha 9 anos. E juntamos a família, na verdade, né? Que foi também sempre... Aí eu tinha as meninas, ele tinha um menino. E assim, aí o menino começou a ficar uma semana com a gente, depois foi para 10 dias, e daqui a pouco ficava assim. A pensão dele era dia 20. Ele ficava até o dia 19. No dia 20, a mãe queria ele em casa, aí ele levava a pensão. No dia 21, ele estava de volta. E ficamos assim até os 16 anos do menino. Aí, nos 16 anos, ele decidiu ir morar com a mãe. A mãe teve um filho, um outro filho, porque ele era filho único. A mãe teve um outro filho. Aí ele decidiu de novo morar com a gente. Mas aí foi tudo muito mais fácil. Ele trabalhava, eu trabalhava. A gente começou dividindo as despesas, né? E começamos a construir. Eu falei para ele, eu tenho muito sonho eu tinha vendido a minha casa, eu quero ter outra casa, que o meu plano é ter uma casa para alugar, que eu quero ter uma renda, para não ficar dependendo só do emprego. E assim foi gerando outras casas. Aí ele falou, não, tudo bem, o que você achar que é melhor pra gente, vamos junto, entendeu? Aí tem uma história engraçada que eu tenho que contar. Fica à vontade. Ele, na época, ele tinha 35 anos, a gente era da mesma idade, mesmo ano, só a diferença de meses. Eu nasci em janeiro e ele nasceu em dezembro, mas do mesmo ano. Aí, ele... Sim, aí a história engraçada é o seguinte, ele tinha os 35 anos dele, né?
ele já tinha sido casado 2 vezes, e não deu certo também, né? A gente tem uma história bem parecida. É. Ele casou 2 vezes, não deu certo, se separou. Eu casei também 2 vezes, não tinha dado certo, né? A gente se encontrou. Só que, assim, a vida inteira dele casado, todo o dinheiro dele, toda a renda dele ficava com a mãe dele. A mãe dele mesmo? E eu não sabia. Então, assim, quando a mulher precisava de 1 quilo de açúcar, tinha que pedir o dinheiro para a sogra. Mentira. O dinheiro dele. Nossa. Eu não sabia. Sim, aí quando a gente foi morar junto, depois desses 15 dias que foi rápido, né? Felicidade tem pressa. Aí a gente falou, ó, eu pago aluguel e tenho que fazer compra, tenho que pagar água, tenho que pagar luz, né? Então, assim, eu sempre trabalhei e paguei isso tudo, mas hoje a gente tá junto. Vamos dividir aqui, né? Como é que vamos ficar? Aí ele falou, não, tudo bem, tá tranquilo. Vê aí o que você faz, o que paga, tá tranquilo. O dinheiro tá com você. Eu falei, tá tranquilo, que bom. Aí, o que aconteceu? Entrou o mês, né? Dia 5 saiu meu pagamento, eu fiz a parte com o meu dinheiro. Esperei dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Eu falei, amigo, olha só, cadê o dinheiro? Não saiu o pagamento, não? Saiu. Não esqueci de falar. Desde o dia 6 saiu. E aí? Tava minha mãe. Quê? A sua mãe? Por quê? Não, o pagamento ficou com ela. Aí, se você precisar, você pode ir lá falar com ela. Ai, meu Deus. Eu falei, quê? Como assim? Tu tem 35 anos. E é assim que funciona. Ah, não vai ser assim, não. Tá errado. Ah, porque eu não sei administrar dinheiro. Eu falei, eu sei. Se envolver com a pessoa. Agora, arrumou a pessoa certa. Vamos lá. Aí ele, então vamos lá. Você fala com a minha mãe e a partir do mês que vem você toma conta disso aí. Eita, e como que foi isso? Olha aí, chegou eu lá, linda, né? Que ela odiava eu. A minha sogra me amava ao contrário. Aí eu cheguei lá, oi, tudo bem? Ela chegou o capeta. Aí eu falei, olha só, vim buscar o pagamento do Edilson. Como assim? Quanto você quer? Eu falei, tudo. Tudo? Vai deixar você de esmola. Eu falei que fique de esmola os 2. Então eu quero o pagamento dele. E a partir do mês que vem, o pagamento dele vai para minha mão, tá bom? Se caso você precisar de alguma ajuda, você fala que a gente te ajuda. Mas o pagamento... Olha, ela pegou aquele monte de dinheiro e jogou bem nos meus pés. Eu adorei, né? Adorei, fiquei muito feliz. Aí peguei o dinheiro, vim para casa. E foi assim a nossa história que começou. Na época ele trabalhava de quê? Ele trabalhava na Salsigne, ele sempre trabalhou na Salsigne. Ele trabalhou 39 anos lá. Nossa. E hoje é aposentado? Hoje é aposentado, tem 4 anos. Aí, assim, a gente foram comprando terreno, construindo. Com 6 meses que a gente estava junto, a gente comprou um carro. Olha. Toda leve, né? Aí comprei um carro preto, fui lá na casa da minha sogra. Ah, que carro lindo que a gente comprou ela. Cuidado para não morrer, hein? Cruz credo. Então, Porque o carro era preto? Não, é porque ela odiava que a gente odiava, descesse. Porque ela queria mostrar para ele que ficar comigo ia ser uma furada. Porque tinha 2 filhas, tinha que sustentar, tá entendendo? Mas assim, graças a Deus, Deus deu tudo em dobro pra gente. Um somou na vida do outro, que é o que você sempre procurou, né? Isso. Não teve no seu primeiro relacionamento, não teve no segundo, e graças a Deus no terceiro, né? Aí a gente foi comprando um terreno, fomos construindo, fomos alugando uma casa. Com aluguel de uma, fomos construindo outra. Aí fomos nós estamos hoje, a gente tem 7 imóveis, né? É contra mentiroso, mas não é mentira. Alugado. E aí, há 4 anos atrás, ele aposentou. Aí ele falou que ele é aquela pessoa que gosta muito. Ele é muito dependente, entendeu? Depende muito de alguém. Ah, faz assim. Pra orientar. Quer estar junto, aquelas coisas todas. Aí, quando ele ficou aposentado, ele falou, agora eu faço questão que você pare de trabalhar. E aí, depois de muito tempo, eu consegui trabalhar em mercado, né? Como eu sempre quis. Aí eu comecei a trabalhar em mercado, eu trabalhei 18 anos em mercado. Caramba. Ah, tá. Em padaria, trabalhei em balcão de padaria. Depois do Porto do Carro, já? Isso. Já no Porto do Carro? Não, eu trabalhei lá na Praia do Siqueira, comecei a trabalhar lá, foi
quando eu e o Edilson se encontramos no meu terceiro casamento, que eu consegui um emprego no mercado. Aí eu trabalhei 12 anos lá, na Praia de Siqueira, e trabalhei 6 anos aqui. Aí foi aí que, depois que ele aposentou, aí a gente chegou a um acordo, né? Por mim não teria parado de trabalhar, mas hoje eu agradeço muito a ele. Adorei a ideia, hoje. No início ele falava, dá pra gente sobreviver, né? De aluguel. Não tem os aluguel, tem minha aposentadoria, só nós dois, as crianças já casou, tá cada um vivendo a sua vida. Eu falava, mas eu gosto de trabalhar, como é que eu vou ficar ganhando assim? Se ela dizia assim, aquele dinheiro é o meu, né? Sim. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu sempre trabalhei, então sempre tive meu dinheiro, sempre tive minha dependência. Aí eu queria dar um negócio para um filho, para um neto, não pedia, não, né? É meu. Mas assim, graças a Deus a gente não tem esse problema aqui não, é bem tranquilo. Então, depois que você saiu do trabalho, já fazem 4 anos, né? Como que tá essa nova dinâmica de vida, de descanso, né? Entre aspas, assim, de aposentado? Olha, tá top. Aí, assim, eu fiquei com medo de ficar sem trabalhar, porque eu, né, trabalhei a vida inteira. Então, eu concordei com ele de sair, parar de trabalhar. Mas aí ele gosta muito de viajar. Então, eu falei, vou transformar essa viagem num trabalho. Aí, foi aí que eu tive a ideia de vender roupa. Entendeu? Aí, assim, a gente vai para São Paulo, vai pro Rio. Compra roupa lá. Compra roupa, aí eu trabalho por encomenda. Uma pessoa, eu queria um tipo de macaquinho, por exemplo. Aí eu vou lá e acho o macaquinho para realizar o sonho da pessoa. Sim. Né? Se alguém veste uma calça 50, por exemplo, que existe muito, principalmente depois dessa pandemia, né? Então eu vou lá e busco essa calça do modelo que a pessoa quer, sendo 50. Então a gente transformou essas férias. O descanso na nova forma de ganhar dinheiro. Isso, e tá muito bom. Mente empreendedora de novo, gente. Isso, aí hoje em dia a senhora tem a loja, né? Isso, Neidinha Fashion, né? Neidinha Fashion. Que eu realizo gente, o sonho segue no também. Instagram. O Instagram tá aí. Vamos deixar aqui Neidinha nos Fashion. comentários. Vou deixar na descrição do vídeo. Tá, Pra pode divulgar a loja. Faça sua encomenda. Se você sonha com aquele vestidinho perfeito que você viu as blogueirinhas usando, chama lá, Neidinha Fashion. E assim seguiu a vida de uma história, né? Que foi tudo muito difícil, mas hoje está perfeita. Deus é... Escreve certo e Custódio, exatamente. E nunca desista dos seus sonhos, que tudo é possível quando a gente quer. E vai em frente. Corre atrás, né? Corre Eu atrás acho que sempre. essa é a sua mensagem mesmo. E nunca é fácil para aquele que busca as coisas de sonho, de objetivo, né? É tudo muito difícil, mas não pode desistir. Todo mundo é capaz. Toda hora, uma hora vai chegar lá. Arrasou! Só queria dizer também que eu, como neta, assim, eu fiquei muito surpreendida por conhecer, por conviver e não saber da história de vida, né? Fiquei, tipo, chocada, tem muita coisa que eu não sabia. Você ouve versões de história de outras pessoas, né? Mas eu nunca parei pra conversar e realmente tentar entender a história de vida dela, né? É muito legal a gente ver com esse trabalho que... Conhecer um pouco mais da minha avó, né? Da mulher que ela é, da mulher guerreira, de tudo que ela fez pra conquistar, o quanto ela batalhou e abriu mão de tantas coisas pra hoje em dia ela ter o que tem, né? Muito legal olhar por esse lado que antes eu não olhava por não saber e não conhecer a história de vida dela. Queria realmente bater palmas e agradecer por ela ter aceitado o convite, né? Foi um prazer para estar com vocês. Obrigada, tá? Obrigada. Então é isso. Finalizamos o nosso podcast.